Irmãos, vivemos dias assim e, como eu dizia logo no início, às vezes acontece numa semana tanta coisa, e às vezes acontece tanta coisa num dia, às vezes tanta coisa numa hora, e é assim, esta vida é assim. E a questão é, onde é que nós temos depositado a nossa fé? Essa é que é a grande questão. Nós ontem, pela graça de Deus, ouvíamos, e quando ouvimos a exposição da palavra através do nosso irmão David Gomes, e ele falou várias vezes e da urgência que é de nós podermos perceber este Deus grandioso que nós temos, que está ao acesso de uma oração, de nos chegarmos a Ele com humildade, e ele falou acerca da humildade, porque é mesmo assim, nós não somos salvos porque somos humildes, mas nós só chegamos à salvação através, porque somos humildes, é que podemos chegar de facto e podemos perceber este amor que o Senhor tem por cada um de nós. Vivemos dias de mares revoltos, vivemos dias em que o medo é algo que paira no ar, muito mais agora. Nós vivemos, a sociedade tem medo desta pandemia, todos temos medo desta pandemia. E quando o medo se dissipa, nós temos os meios de comunicação social que fazem por aumentar esse medo, ou seja, fazem questão de poder anunciar mais uma vez e proclamar este medo, porque é importante que o mundo tenha medo. É importante porque é isso que o inimigo quer. É nós termos medo de tudo, de nós termos medo de perdermos alguém, nós termos medo de ficar doentes, nós termos medo de perder o nosso trabalho, nós termos medo. E isso é bom para a sociedade, é bom para o mundo. Porquê? Porque muitas das vezes isso faz com que as pessoas se agarrem a coisas, se agarrem a outros, se agarrem a coisas fúteis, a coisas que se dissipam facilmente. E é isso que a sociedade impele. Temos medo desta pandemia, mas há uma vacina, então vamos todos nos agarrar a essa vacina, de facto, porque vai ser muito bom. Mas depois vemos que esta vacina não é assim tão boa, surgem outras coisas, e então andamos nisto. Eu não estou a dizer com isto, irmãos, e não me interpretem mal, de maneira nenhuma. Temos que ser vacinados, temos que cumprir com aquilo que as autoridades dizem, porque é bom para que assim seja. Mas não devemos viver agarrados a isto, não devemos viver agarrados a estes medos. Temos um Deus que cuida. Claro que temos a nossa responsabilidade e temos que fazer aquilo que é a nossa parte, mas temos um Deus que cuida. Há o perigo de perdermos um trabalho? Sim, há, e às vezes ficamos preocupados com isso. Mas nós ainda ontem ouvimos quando o nosso David Gomes dizia que o nosso Deus grandioso, que fez todas as coisas, que fez os planetas, fez o mundo, fez a nossa galáxia, fez tudo. Ele conhece quantos cabelos nós temos, Ele sabe todas as coisas. Então não confiamos nele e dizemos: Senhor, isto está a acontecer na minha vida, mas eu quero depositar a minha confiança em Ti. Eu quero estar confiado em Ti. Eu não quero que isto atormente e tire-me a lucidez. A palavra de Deus diz que nós devemos ser lúcidos, devemos vigiar. O medo tira-nos a lucidez. O medo faz-nos ficar transtornados. O medo tira-nos a nossa identidade. Eu queria que pudéssemos abrir no Evangelho de Marcos. Muito foi dito já acerca desta passagem. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35 a 41. E eu vou ler, irmãos. E nós vemos aqui, de facto, o medo espelhado naqueles que estavam perto do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz-nos assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
e sentiram um grande temor e diziam uns para com os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, vivemos dias de medo, mas não é o medo que nos deve caracterizar como filhos de Deus. Infelizmente, o Senhor, como nós lemos na sua palavra, Ele não nos deu um espírito de medo, de temor, mas sim de fortaleza, de amor e de moderação. Nós podemos ler na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7. Como transformados em Cristo, é isso que nos deve caracterizar. Não é o medo que deve imperar na nossa vida e não devemos andar segundo o sabor do medo. Mas muitas das vezes nós vacilamos e nós vemos aqui neste momento estes homens que seguiram o Senhor Jesus Cristo, que estavam com Ele, que viram o Senhor Jesus Cristo operar, viram o Senhor Jesus Cristo trabalhar no terreno, viram o próprio Deus fazer verdadeiros milagres, curar, transformar vidas, e naquele momento eles vacilaram, porque o medo tomou conta dos seus corações. Eu vou-vos contar uma história isto é uma história, há muito tempo atrás, um ratinho que vivia numa floresta. Ele tinha tanto medo que ele tinha medo de tudo, e ele um dia pediu a Deus que o pudesse transformar, porque ele tinha medo dos gatos selvagens e que pudesse transformar num gato selvagem. E Deus transformou-o num gato selvagem. E passados uns tempos ele começou a viver com pânico dos cães. E ele tinha medo dos cães. E pediu a Deus que o transformasse num cão. E Deus transformou-o num cão. E ele de repente começou a ter medo das panteras e dos animais mais ferozes do que um cão selvagem. E Deus transformou-o numa pantera. E ele começou a viver com medo dos caçadores. E Deus voltou a fazer um rato. Ele disse: eu posso te transformar naquilo que tu quiseres, mas tu terás sempre um coração de rato. Irmãos, nós temos que deixar que seja o Senhor a transformar as nossas vidas e a transformar os nossos corações. Onde é que nós depositamos a nossa fé? Onde é que nós, verdadeiramente na nossa vida, pomos o sentido, o foco? Nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizer isto: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Por tudo aquilo que vocês passaram comigo, por tudo aquilo que vocês viram, ainda não tendes fé? E a minha pergunta é esta, e cabe-nos a cada um de nós: por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, nos momentos mais difíceis, ainda não temos fé? Há momentos difíceis na nossa vida e não são fáceis de nós podermos superar, mas nós temos o Senhor. E nós víamos que o Senhor estava aqui na popa do barco. E ele estava a dormir sobre uma almofada, perante aquele temporal enorme. E nós vemos que o pânico apoderou-se deles todos. Eu acredito que por momentos, perante as circunstâncias, eles esqueceram-se que o Senhor estava ali. Porque o Senhor não estava a manifestar. E o temporal existia. E não havia uma manifestação do Senhor Jesus Cristo. E eles todos em pânico. E o Senhor estava na popa. Irmãos, muitas das vezes o Senhor está na popa das nossas vidas, é onde está o leme. No barco, onde está a popa do barco, é onde está o leme. O Senhor estava ali, a dormir sobre o leme. O Senhor muitas das vezes está sobre o leme das nossas vidas e espera na altura certa de poder agir. Não devemos entrar em pânico, porque isso tira-nos a lucidez. O Senhor queria que eles transformassem de facto aquele pânico em fé. Quando Ele diz mais uma vez: por sois tão tímidos, porque é que vocês têm tanto medo? Nós vemos que a desorientação era de tal ordem que eles provavelmente nem sequer se apoiavam uns nos outros. E era assim que estava a acontecer naquele momento. Muitas das vezes na nossa vida nós estamos tão apavorados que nem sequer procuramos ajuda. Nos fugimos e refugiamos-nos no nosso cantinho e não conseguimos procurar ajuda no sítio certo. E quando eu falava do exemplo deste ratinho selvagem, a nossa condição e a velha carne, e nós ontem vimos uma peça que os jovens fizeram, a velha carne às vezes vem ao de cima e ela quer
sobrepor à nova natureza. E esta nova natureza não deve, nós não devemos deixar de alimentar, nós não devemos deixar de cultivar aquilo que é bom. Mas para isso nós devemos perceber, de facto, onde é que nós temos então depositado a nossa fé. O Senhor Jesus Cristo aqui, Ele queria que eles percebessem que a fé não estava senão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque a fé salva. E nós podemos ler em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, o que é que a palavra de Deus nos diz acerca disto. Efésios 2:8. E a palavra de Deus diz-nos assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. A fé salva. O Senhor Jesus Cristo queria que naquele momento aqueles homens fossem homens de fé e percebessem que o Senhor Jesus Cristo estava ali. Nós temos que ter fé de percebermos, não, eu tenho o Senhor comigo. Ele salva. Se está aqui alguém, porventura, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, não há outro meio de chegar à salvação, não há outro meio de nós podermos nos chegar a Deus, senão através do Senhor Jesus Cristo. Não era o conhecimento que eles tinham do mar e eram pescadores experientes em muitos mares, provavelmente, mas não foi a experiência deles que naquele momento lhes valeu perante aquele temporal, mas foi o Senhor Jesus Cristo. Este mesmo versículo diz, não é pelas obras. Se queremos chegar ao Senhor Jesus Cristo pelas nossas próprias obras, pelo nosso conhecimento, que deitemos isso por água abaixo. É a fé no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez. E eles tinham prova viva, estava com eles no barco. O Senhor diz-nos a nós que não há nada que nos possa separar do seu amor. Não há criatura alguma, não há profundidade nem altura que nos possa separar do seu amor. Nós temos essa garantia já nas nossas vidas. Então, como nós ouvimos a semana passada e quando o nosso David falava, então não devemos depositar a nossa fé neste Deus maravilhoso, no Senhor Jesus Cristo, que diz-nos isso? Que o Senhor nos ajude. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitos podem dizer, pois é, Nando, mas tu não estás a passar por este problema. E eu sei disso, mas o Senhor conhece os corações. Eu posso não ser consolação para ninguém, mas o Senhor é. A fé também, e nós já vemos que o Senhor queria que eles tivessem esta fé de facto, que eles tivessem exercitado a fé deles de tal maneira que naquele momento eles tivessem paz. Porque a fé traz paz. E nós podemos ler em Romanos, muito rapidamente também, Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1, o que é que a palavra de Deus diz? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus para nosso Senhor Jesus Cristo. Era esta paz que eles tivessem. Irmãos, quando o mundo deposita a fé nos bens materiais, é uma fé temporária, porque de repente podemos ficar sem eles. Quando o mundo quer que nós depositemos perante o medo a fé em alguém, esse alguém vai nos falhar e a fé desmorona-se. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer assim, mas eu tenho cá a minha fé. Mas o que é isso? Eu tenho cá a minha fé. O Senhor aqui foi patente, Ele disse, ainda, falta-vos ainda, vocês ainda não tendes fé? Fé no Senhor Jesus Cristo. É a única fé que nos dá uma validade, a validade é eterna. Ela não é perecível, ela não acaba, ela não se desmorona e ela dá-nos paz. E nós vemos aqui que o Senhor queria que de facto eles pudessem ter essa fé para que pudessem gozar a paz do Senhor. Eles estavam a perder a sua identidade. E eu quando digo isto, naquele mar revolto havia outros barquinhos. E a palavra de Deus diz que quando eles entram no mar, havia outros barquinhos. Nesta vida nós temos outras pessoas que olham para nós. O facto de entrarmos em pânico faz com que os outros percebam que afinal nós não somos tão diferentes deles. Porque também nestes momentos difíceis nós entramos em pânico. Perdemos a nossa identidade. Quando nós perdemos a nossa identidade, é grave. Nós não devemos perder a nossa identidade, nós somos filhos de Deus. E quantas vezes nós vamos consolar alguém que está doente? E quantas vezes nós saímos consolados?
Porque a pessoa que está doente está segura no Senhor Jesus Cristo. E nós vemos a diferença. Nós vemos que a pessoa está animada, apesar da doença. Apesar de tudo aquilo que a atormenta, saímos de lá e pensamos, pai, que diferença faz quando nós temos o Senhor na nossa vida? E isso faz-nos pensar, faz os outros que visitam alguém que é do Senhor e que não está bem, eles pensam, mas como é que este homem pode ter esta alegria? Como é que esta irmã pode agir assim quando a vida dela, quando ela padece? Porquê? Porque se tivermos a nossa fé exercitada no Senhor, nós vamos mostrar a diferença. Nós não chegamos a perder a nossa identidade. O medo tira-nos a identidade. Aqueles barquinhos à volta, eu não sei, mas provavelmente eles bracejavam e gritavam em pânico perante aquele temporal. Se calhar os outros repararam nisso, nesse mau testemunho que eles estariam a dar, e eles tinham o Senhor ali com eles. Então, nós podemos ver que, de facto, a fé também faz-nos manter a nossa identidade. Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, vamos ler, Gálatas 3, e no versículo 26, a palavra de Deus diz-nos assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, irmãos. A nossa identidade, nós não somos criaturas. Nós somos filhos de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo pagou um preço muito alto para que isso acontecesse. Está errado, irmãos, quando nós ouvimos muitos dizerem somos todos filhos de Deus. Não. Somos todos criaturas de Deus. Mas somos feitos filhos de Deus. Porquê? Porque o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço por cada um de nós. Esse preço esse sangue derramado na cruz é que fez com que nós fôssemos feitos filhos de Deus. A nossa identidade agora, nós não somos meras criaturas, nós perdemos essa posição, nós ganhamos um estatuto de filhos, nós éramos inimigos, agora passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser amigos de Deus, nós passamos a ser co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. Então, a fé dá-nos esta identidade, como nós vemos aqui. Mais, irmãos, nós temos de ter noção de que a fé, ela produz gozo. Muitas das vezes nós não conseguimos explicar. E nós vemos o apóstolo Paulo, nas prisões, ele ter gozo. Nós devemos ter gozo na nossa vida, em servir o nosso Deus, em acordarmos todos os dias de manhã e pensarmos assim: eu hoje não vou andar sozinho, eu tenho o Senhor comigo. Mesmo às vezes estando sozinhos, não tendo ninguém ao nosso lado, mas eu tenho a certeza absoluta que o Senhor está comigo. E isto deve-nos dar gozo, deve-nos encher de gozo. Na segunda carta aos Coríntios, muito rapidamente, e nós lemos no versículo 1, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, e no versículo 24, diz-nos assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. É a fé que nos traz o verdadeiro gozo. O gozo do pecado, ele passa muito rápido. E a palavra de Deus diz que o pecado também traz gozo. E é esse mesmo gozo do pecado que a sociedade quer impor às nossas vidas. Mas nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar firmes e que temos de depositar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo para podermos perceber e diferenciar o que é o gozo do pecado e o que é o verdadeiro gozo que o Senhor quer que nós exercitemos na nossa vida. Temos de ter esse cuidado, irmãos. Então vimos que, de facto, que era esse mesmo gozo de eles poderem perceber que o Senhor, que naquele momento, naquela hora, Ele iria se manifestar na altura certa para que os outros barquinhos pudessem ver a glória de Deus ali, para pudessem ver a manifestação do poder de Deus. Quando a voz do Senhor Jesus Cristo acalmou aqueles ventos e acalmou aquele mar. É a voz do Senhor que muitas das vezes, não é muitas das vezes, é que é sempre,
É sempre ela que acalma o tormento nas nossas vidas. Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis e só o Senhor nos poderá acalmar. Só o Senhor poderá transformar momentos difíceis em momentos que nos possam trazer gozo. Então temos de ter esse cuidado. Porque é mesmo assim, como nós já ouvimos e várias vezes o nosso irmão Carlos diz, às vezes as bênçãos vêm embrulhadas em problemas. Então temos que ter essa noção de que o Senhor, na altura certa, Ele faz-nos tirar gozo dos momentos difíceis e que os outros não compreendem. E era isso que o Senhor Jesus Cristo esperava que estes homens que andavam com Ele fizessem naquele momento. Tirassem o gozo daquele momento. De poderem perceber que na altura certa o Senhor ia agir. Não havia espírito de consolação ali naquele barco. Ninguém consolava ninguém. Quantas vezes perante problemas nós não temos... estamos tão focados no problema e não estamos virados para a solução, que é o Senhor. Então deixamos de ser consolação uns para com os outros. E nós podemos ler na primeira carta aos Tessalonicenses o Senhor falar-nos acerca disso. No capítulo 3 e no versículo 7 e 8, a palavra de Deus diz-nos assim: Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos e estáis firmes no Senhor. A fé traz-nos consolação e firmeza. E era isso que o Senhor queria naquele momento. Que aquele medo se transformasse numa fé em que eles próprios fossem um consolo uns para os outros. Eu acredito que naquele momento havia ali pescadores que teriam mais experiência uns que os outros. E na nossa vida cristã é assim, irmãos. Há uns que têm mais experiência de vida cristã do que outros. Mas muitas das vezes nós olhamos para eles em momentos de aflição e esperamos consolo da parte deles. E não existe consolo. Porque o medo é tão grande, o pânico é tão grande perante os problemas que nós ficamos absorvidos pelo problema e não servimos de bênção. A mesma fé nos dá firmeza. Quando nós servimos de consolo, isso transmite segurança, isso transmite estabilidade. E era isso que o Senhor queria, que eles, naquele momento, eles tivessem, que eles consolassem-se uns aos outros, que eles pudessem perceber perante o pânico quantas vezes isso já aconteceu comigo. Ao irmão dizer, olha, calma, o Senhor está no controle, não vale a pena entrarmos em pânico, não entres em pânico, não podes agir assim, porque o Senhor está a controlar. Então isso deve nos caracterizar. Era isso que deveria caracterizar aqueles homens ali naquele momento. Mas mais uma vez, a sociedade pinta a porta que se pode abrir aos corações, a porta em que está ali o Senhor Jesus Cristo à espera que nós possamos abrir. E se está aqui alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, que possa abrir a porta do seu coração e deixar o Senhor entrar e transformar, essa porta muitas das vezes é pintada de uma maneira horrível, em que as pessoas se afastam de Deus. Muitas das vezes pelo mau testemunho daqueles que têm o Senhor nas suas vidas e pelo medo fazem com que outros se afastem. Muitas das vezes por não haver consolo da nossa parte para aqueles que precisam. Essa porta é pintada de uma maneira horrível, que aqueles muitas das vezes não se olham para a porta e não a querem abrir. E o Senhor está do outro lado. Preferem refugiar-se noutras coisas, preferem se refugiar e depositar a sua fé noutras coisas. Isso faz lembrar a história de um soldado há muitos anos atrás, quando os homens usavam espadas e arcos e flechas. Havia um rei que, quando pegava nos prisioneiros, levava-os para uma sala enorme, um salão enorme, e então eles de um lado tinham homens com arcos e flechas e do outro lado tinham uma porta, e essa porta estava pintada de uma maneira horrível, onde tinha desenhos que atormentavam as pessoas que olhavam para aquela porta. E então o rei dizia, olha, vocês só têm uma hipótese, ou abrem aquela porta e vão para o outro lado e não sabem aquilo que vos espera, ou então vocês estão à mercê das mãos destes homens que vocês vão ter que tentar escapar com vida. Mas eles têm arcos e flechas, têm dardos que vos podem tirar a vida. E todos eles preferiam estar sobre a mira daqueles homens e morrerem ali do que abrirem aquela porta.
Até que houve um soldado, disse, mas o que é que está por trás daquela porta, meu rei? E o rei mandou abrir a porta. E aquela porta tinha a liberdade. Se eles abrissem aquela porta, eles saíam em liberdade. E é tão fácil. É só abrir a porta. Mas as pessoas querem fazer mais algo para obterem a salvação. As pessoas querem fazer sempre mais alguma coisa. E mesmo quando nós temos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós queremos às vezes fazer aquilo que Deus compete fazer a parte dele. E fazemos mal, irmãos. Estes homens, se calhar, tentaram fazer muita coisa. Até o ponto de pensarem, vamos cobrar. Eles foram cobrar ao Senhor Jesus Cristo. Eles não chegaram, Senhor, salva-nos. Não. Não te importa que nós estejamos aqui a sofrer? Foi o que eles disseram. E às vezes a nossa atitude é essa. Não é, Senhor, ajuda-me. Por favor, eu preciso de Ti. Não, Senhor, que fiz eu para merecer isto? Às vezes a nossa postura é essa. Irmãos, e se existe aqui alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida, que não pense, então, mas existe tanta fome, existe tanta tristeza, porquê que Deus não vem e acaba com a fome, acaba com a pobreza, acaba com tanto sofrimento? Não. Que o seu coração possa ser. Porque isso é uma atitude de rebelião para com Deus. Que a sua atitude possa ser, Senhor, salva-me. Está a um clique de uma oração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que nós possamos pensar, de facto, que devemos fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E fortalecer a nossa fé é nós bebermos mais dele. Tentarmos saber quem é este Deus maravilhoso. E este Deus maravilhoso, ele manifesta-se através da sua palavra. O Senhor não se revela em sonhos, não nos vai dizer o que é que temos que fazer agora em sonhos, mas ele revela-se, é muito melhor porque está aqui pormenorizado, está aqui cada detalhe na sua palavra, para que possamos fortalecer a nossa fé. Que a nossa fé seja fortalecida no Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não noutras coisas, em pessoas, ou seja naquilo que for. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos pensar seriamente nisso.